Uma coisa que eu aprendi, se não o feedback mais importante que eu já tive na vida, gente, foi uma vez eu atendia consultoria, bem lá no começo, minha experiência com consultoria era pequena, e um consultor, que era um dos donos da empresa, eu cheguei para ir num diagnóstico, fiz o diagnóstico da fábrica, e aí a gente sempre debatia a apresentação do diagnóstico antes de apresentar. Eu sei que eu estava bem alterada, né, falando assim, nossa, mas está tudo errado, essa empresa faz tudo errado. Então, se eu estava ali no momento da discussão do diagnóstico, já falando que estava tudo errado, a chance de eu fazer isso na frente do cliente era muito grande, né? E aí um dos donos da empresa virou para mim e falou assim, Aline, deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos tem essa empresa? Aí na época era quase 50 anos, 48 anos. Tá, essa empresa tem 48 anos. O dono dessa empresa tem dinheiro, assim, para algumas gerações. Será mesmo que ele está tão errado assim? Porque olha ele no lugar dele, no patrimônio que ele construiu, e olha você. É de respirar, né? Você, opa, realmente, deixa eu me colocar na minha insignificância, porque eu estou aqui falando que está errado, mas eu não estou olhando o que foi construído no passado. Ou seja, eu preciso respeitar o que foi feito no passado. Por mais que os processos dessa empresa tivessem bagunçados, que o estoque tivesse assim uma perfeita zona, que era o que estava, tinha sela de cavalo dentro de um estoque que era de utilidades, material de casa, né, produto de casa. Só, gente, que eu precisava, eu precisei daquele feedback, que para mim foi um dos mais importantes da minha vida, de que saber entender que o que existiu antes estava validado, tinha sido sucesso. Eram 48 anos de uma empresa que, bagunçada ou não, estava ganhando dinheiro, deixou o dono rico, enfim. O que eu quero dizer com essa história? Que quando eu chego numa empresa para gerenciar, ou quando eu assumo uma equipe para gerenciar, e eu preciso fortalecer a minha posição de liderança, quanto mais eu ficar rebatendo o passado, ou quanto menos eu respeitar aquilo que já foi construído anteriormente, mais difícil vai ser eu conquistar essa posição de liderança. Mais enfraquecido vai ficar, porque eu estou desmerecendo o passado. E desmereceu, eu não preciso desmerecer o passado para poder fazer com que a minha posição de líder seja forte. Não tem necessidade disso. Costumo dizer que a comunidade médica, né, ela tem muito a nos ensinar nesse sentido. Posso falar que 99% da comunidade médica, ela não fala mal um do outro. Não tem, não tem um médico que se você falar assim, olha, tal médico falou que eu vou fazer isso. Você não vai ouvir do outro falar dele assim, ah, nossa, fulano tá totalmente errado, equivocado, nossa, como assim? Tem nada a ver. Eles não fazem isso, gente. Pode experimentar isso no dia a dia, não fazem. Eles cortam pela tangente, mas não fazem isso. Eles se respeitam. Até porque, como eles mesmos explicam, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, eu não posso julgar o que o colega fez ou o que o colega viu. Essa é a resposta. Você pode testar aí que você vai saber dessa resposta aí, quase que padrão. E a gente, enquanto gestor? Será que se chegar alguém e falar assim, nossa, mas o gestor anterior, ele fazia assim, 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 e aí a língua quase não cabe dentro da boca, né? E fica, nossa, mas como que ele fez isso? É um absurdo fazer. Vamos lembrar da ética médica, gente. Vamos usar ela porque isso deveria ser o nosso padrão, né? Não julgar o outro, até porque você não estava naquele momento e não sabia quais eram as alternativas que ele tinha, ou que ela tinha. Então, julgar é muito fácil. Julgar agora que está de fora, depois que passou, é muito fácil. Difícil é estar naquele momento tomando decisão. Então, o primeiro ponto para a gente fortalecer de fato essa posição de líder de indústria é reconhecer as coisas boas feitas anteriormente,
reconhecer muito mais do que criticar, porque quanto mais você critica o passado, você está criticando as pessoas que estão ali no presente com você, então você está jogando contra, né? Então isso realmente, definitivamente não pode estar aí no seu dia a dia, criticar o que foi feito anteriormente. E fazer com que as pessoas sintam que, beleza, o que passou, passou, o que agora nós vamos fazer daqui para frente é o que importa. Essa tem que ser a nossa posição. E eu me lembro até que, falando desse negócio de ética médica, né? Eu estava de Covid, fui no hospital, e o médico me examinou, me passou alguns remédios e tal. No dia seguinte, como os sintomas apareceram lá no meu pai, né, na casa do meu pai lá, e ele estava nos mesmos sintomas, eu levei ele, deu positivo, ele passou por outro médico. E o médico não deu nenhum remédio para ele. Para não falar que não deu nenhum, passou um xaropezinho para ele parar de tossir. Eu não me aguentei nesse momento. Eu falei assim: deixa eu interromper, doutor. Como que eu estive aqui ontem? O médico fez um protocolo completamente diferente do que o senhor está fazendo agora. E eu, inclusive, fisicamente, estava até melhor do que meu pai. E o senhor não vai passar nada, vai passar um xarope para ele? Exatamente respondeu dessa forma que eu falei para vocês. Olha, eu não te examinei, eu estou examinando o seu pai, cada caso é um caso, e nesse caso eu estou medicando ele. Simples assim. Né? Então, não dá para a gente ficar julgando o que os gestores anteriores fizeram. Dá para a gente olhar para o que existe agora e seguir adiante. Então, não enfraqueça a sua postura tentando julgar ou justificar os erros do passado. Pelo amor de Deus, vamos aprender com essa e não fazer isso acontecer. Segundo ponto, né, que a gente tem que ficar bem atento em relação a fortalecer a nossa postura de liderança. Diálogo aberto, gente. À medida que eu explico o porquê e eu ouço os e se ou os mais, ou seja, né? Estou explicando aqui, pessoal, nós vamos fazer tal mudança por isso, isso e isso. O nosso resultado esperado é esse. Por que nós temos que chegar nessa e nessa condição? Então, você explica o cenário. Claro que vai ter, até pela experiência que as pessoas têm ali, anterior a você, vai falar assim, Aline, e se acontecer tal coisa? Você tem que debater com eles e entender como vai ser a resposta daquele si. Aline, mas alguma coisa. Também debater e conversar sobre o assunto. Porque são essas possibilidades que são levantadas que vão te ajudar a prevenir, a evitar alguns erros. Então, esse segundo ponto para você fortalecer a sua liderança, né, dentro de uma fábrica, explicar o porquê. Então, toda vez que você for dar uma atividade, passar uma tarefa, explica por quê que é importante fazer aquilo e ouça as ponderações. E se, mais isso, mais aquilo. E responde, gente. Gente, e se isso, beleza, vamos fazer assim, assim, assado. Ah, mas acontece assim, Aline. Beleza, se acontecer isso, nós vamos fazer dessa forma. Então, responde, mantenha essa via de mão dupla. Porque assim, gente, você faz com que eles participem. Lembra lá do conhecimento tácito? Ou seja, a pessoa que está ali, ela já sabe onde é que aperta o parafusinho. Ela já tem algumas manhas do processo. Ela já sabe como é que aquela máquina, qual que é o bom humor ou o mau humor daquela máquina. Não tem isso? Lá na fábrica tem dia que a máquina está de mau humor ou a máquina está de bom humor? Pois é, isso existe, né? A gente sabe que existe. Tem dia que parece que está tudo certo, não dá nada certo. Então, se eu já tenho esse conhecimento com essas pessoas, por que não usar? Por que não aproveitar isso? E eu só consigo extrair deles à medida que eu abro o diálogo. Porque se eu chegar lá só, fulano, faz isso, pronto, acabou. Ciclano, faz aquilo, pronto, acabou. Vai fazer. Inclusive vai fazer de pirraça, né? Ah, eu vou fazer o que ela está fazendo, mandando. Só para ela ver que vai dar errado. Porque eu já sei que aqui não funciona assim, eu funciono desse jeito. Por que não debater? 5, 10 minutinhos de uma conversa ali para um projeto
uma mudança até considerável, você teria evitado vários erros, quando a gente faz do jeito certo, né? Isso traz proximidade também, quando eu converso, quando eu falo porque, quando eu escuto, eu consigo aproximar as pessoas e isso fortalece a relação entre o líder e os liderados. Com os pares, gente, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma ação na minha área, que, por exemplo, é uma ação que envolve as pessoas, e isso pode provocar alguma reação no outro time, por exemplo, eu vou fazer um treinamento com a minha equipe. E aí a outra equipe não vai passar pelo mesmo treinamento. Isso pode gerar, assim, aqueles atritos entre áreas, né? Por que a área da Aline fez e a área do fulano não fez? O que custa você conversar com o gestor da outra área, mostrar que você vai fazer um treinamento, convidar. Olha, eu acho que esse treinamento pode se estender à sua área. Quer participar? Vou fazer um treinamento de, sei lá, boas práticas de fabricação, que a gente vê muito aqui, pessoal da indústria de alimentos, né? Tem que chamar todas as pessoas das áreas, inclusive administrativo, porque vez ou outra entra na fábrica. Vou fazer um treinamento de conscientização de segurança na minha área. Vamos aproveitar e fazer com a outra. Vou fazer um treinamento explicando as regras de conduta da empresa. Beleza, vai fazer na sua área, chama a outra também. Isso vai fortalecendo a relação de vocês entre os gestores, entre os pares. Porque a gente tem que lembrar que não é só fortalecer em relação a você e o liderado, não. Tem que fortalecer entre você e o seu par, seu colega gestor, né? Porque senão, daqui a pouco você nem tem parceiros de trabalho, você tem concorrentes, né? Não é isso que a gente precisa.